Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Sábado, dia 12 de abril, quinta semana da Quaresma. A primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 37, de 21 a 28. O salmo responsorial está em Jeremias, capítulo 31. O evangelho de hoje está em João, capítulo 11, de 45 a 56. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. E eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde morreram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, como seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada será junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar no meu santuário, no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Aclamação ao Evangelho. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo.
sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido para Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O testemunho de Jesus e a adesão que ele suscitava colocavam em risco a estrutura religiosa de sua época. O contexto religioso de rígido tradicionalismo e de hierarquias e de privilégios, de conflitos de facções, de jogos de interesses, tornava-se vulnerável diante da postura do mestre. Não que Jesus fosse respaldado pelo prestígio de uma escola rabínica ou de famílias ou grupos importantes. O perigo consistia no fato de muitas pessoas derem crédito às suas palavras e aderirem ao grupo, sempre crescente, que se formava ao redor dele. As autoridades religiosas demonstravam ter uma preocupação política. O movimento de Jesus poderia ser entendido pelos romanos como uma provocação, e as consequências disto seriam trágicas para a nação. Se fosse contido a tempo, haveria o perigo de todos crerem nele, e os romanos viriam e destruiriam o templo e a nação. A solução apresentada por Caifás parecia ser bastante prudente. É melhor que um só morra pelo povo do que a nação inteira perecer. Sugestão acolhida, declarou-se então a morte de Jesus. Com esta finalidade, iniciou-se uma verdadeira caçada para prendê-lo. Todavia, o motivo verdadeiro da condenação à morte foi de caráter religioso. Isto fica patente no fato de Pilatos, a autoridade romana, não se mostrar interessado em condenar Jesus. A verdade é que a liderança religiosa não podia mais suportar o comprometimento do mestre por ser religiosamente perigoso. Oremos. Pai, ajuda-me a compreender sempre mais profundamente o caminho para encontrar-me contigo que Jesus ensinou. Livra-me também do apego aos esquemas já superados. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.